você vai ouvir neste podcast. Nós tivemos o Silas falando de uma série da Netflix, a Carol falando de uma da Amazon, e eu vou falar Você vai falar de uma da Record agora. Não, você chora, você não sabe se você chora, se você fica feliz, se você fica triste, você não sabe se aconteceu o que você queria que acontecesse, se não. É um jogo que mexe tanto com emoções, que é muito legal você ver que um jogo de videogame, ele consegue se elevar ao nível de arte, narrativa e emotiva nesse ponto. Fala galera, estamos começando mais um podcast da Glocal. Estamos aqui com a nossa galera da cultura pop reunida, Carol Bertoldo, Silas Chosen e eu, Edu Molina, para falarmos hoje sobre um tema que já é de conhecimento de todos e nós queremos saber o que você está fazendo nessa quarentena. Para começar esse papo, eu quero ver com os nossos colegas aqui o que vocês estão fazendo ou como vocês definem essa quarentena. A quarentena, para mim, tem sido games, séries, filmes e muitas aulas online. Eu tô ficando louco com a escola, mas estamos sobrevivendo a isso. E para vocês, como está essa quarentena? Definam a quarentena. Oi, tudo bem com vocês aí de casa? E eu realmente espero que vocês estejam em casa. A não ser você que está ouvindo isso no futuro, quando a gente já tem uma vacina, você pode estar ouvindo isso em qualquer lugar do metrô, talvez. Para mim, a quarentena tem sido uma fortaleza da solidão. É assim que eu defino a minha quarentena. Eu tô preso dentro de casa. Graças a Deus eu não tô solitário, de fato. Eu tô aqui com a minha esposa, eu tô com as minhas gatinhas novas, recém-adotadas. Mas eu sinto muita falta dos meus amigos, eu sinto muita falta de ir na igreja, eu sinto muita falta da local. Eu sinto muita falta de ir no bar com amigos, jogar conversa fora e afogar as mágoas de maneira perfeitamente legal e de maneira nenhuma embriagatória. E você, Carol, como você está definindo essa quarentena? Minha quarentena, cara, tá basicamente comer e ver quem é o novo cancelado do Twitter. Inclusive o Twitter é fonte de grande entretenimento nessa quarentena. Não sei nem explicar. Olha, eu até voltei a usar o Twitter. É algo que praticamente era restrito às temporadas da NFL, de setembro a fevereiro. Eu estou usando o Twitter agora outra vez. Então, realmente, o Twitter tem sido uma boa fonte de distração. Porque eu optei por não passar raiva. Então, eu não estou entrando nas discussões idiotas que nós temos por aí. E essa quarentena está aí. Antes de continuarmos esse papo, deixa o Renatão rolar a vinheta e nós voltamos aí para falar sobre o que cada um tem feito de bom, de ruim, aquilo que nós estamos aprendendo com essa quarentena. Vai aí, Renatão! Está no ar. Cultura. Espiritualidade, impacto social, Glocal Podcast. Isso aí, voltamos com o nosso papo de hoje, tentando descobrir o que cada um tem feito. Pergunto a você que está nos ouvindo o que você tem feito nessa quarentena. Como diz o Silas, se você está ouvindo isso aqui no futuro, o que você fez na quarentena, registre isso vai ser importante para você contar para os seus filhos, para os seus netos e para quem mais você quiser. Da grande pandemia de 2020. Exatamente. Tivemos ali a gripe espanhola, que foi o grande problema do século XX.
levaram-se anos para as pessoas se recuperarem dela, então nós vamos levar... Eu acho engraçado você dizer que a gripe espanhola foi o grande problema do século XX. Não, falando você sobre conheceu vírus. os mesmos... vírus tudo bem. Eu não sei se você conheceu o mesmo século XX que eu conheci. Não, tiveram problemas, eu me referi à questão pandêmica. Viral, questões de pandemia. A grande pandemia do século XX levou alguns anos para o mundo se recuperar dela, então... Você ouvindo o nosso podcast, talvez você estará no processo de recuperação dessa pandemia. Silas, fala pra gente, o que você tem feito nessa quarentena? Conta alguma coisa legal, o que tem feito de bom nessa quarentena? Vamos lá. Eu tenho tentado assistir bastante filme. Eu não tenho conseguido tanto, porque eu não tenho tido tanto tempo livre quanto eu gostaria. Eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Eu sou uma das pessoas que consegue trabalhar de casa. Além de que eu tenho feito um servicinho extra pro meu amigo Edu Molina, que eu não posso revelar ainda o que é, mas a gente tem feito um projetinho juntos. E isso tem tomado bastante tempo do meu ócio criativo. Eu tenho tentado prestar atenção em bastante coisa legal, e uma dessas coisas que eu vou recomendar aqui, que eu tenho feito durante a pandemia, é uma série que acabou de ser adicionada na Netflix, acho que faz alguns meses que foi adicionada na Netflix, chamada Community. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Quando a gente estava conversando sobre a pauta, eu pensei, vou falar de Community. Aí o Silas veio primeiro, falei, saco. Então, dá uma atualizada aí, Silas, pra quem Community, ideia do que é isso. Fala sobre a série. Ela é uma série muito simples. A premissa dela é tão simples que ela é boba. Você tem uma faculdade, uma faculdade comunitária, em inglês eles chamam de Community College, que é meio que uma faculdade... Eu não sei se exatamente se é uma faculdade pública, mas normalmente é uma faculdade nos Estados Unidos que você faz, tipo, curso técnico. Não é exatamente a faculdade mais... Conceituada, exatamente. É exatamente o oposto de uma faculdade conceituada. E aí o protagonista da série, ele é um cara que ele é um advogado muito bom, só que ele perde... Licença, isso aí, isso. Ele perde a licença porque ele nunca se formou, ele mentiu na hora de ganhar a licença dele. Eles descobrem e ele vai para o Community College também para se reformar e conseguir pegar o diploma, a licença de novo. E é só ele e o grupo de estudo dele, feito por personagens um mais maluquinho do que o outro, e é a vida deles... dia a dia cômica que eles vão passando num colégio, numa faculdade comunitária bem maluca. É só isso a premissa da série e nada mais. Acontece que essa série ela é escrita pelo cara que anos depois veio a criar Rick and Morty. Então, se você gosta de Rick and Morty e você vai assistir Community e você passa assim uns 10 episódios, você já começa a ver aquela investida na direção do nonsense. E às vezes o nonsense que você não faz ideia de como o episódio chegou naquela loucura. A linguagem cinematográfica da série é muito boa, no sentido de que eles estão sempre emulando filmes e séries e outras coisas, sempre tirando sarro de gêneros consagrados, e é sempre com muita qualidade. Ele não é tão constante assim em todos os lados da roteirização, mas tem umas coisas muito especiais, tem umas coisas muito da mente do criador, que é o Dan Harmon, que é o cara que depois criou Rick and Morty, escreve Rick and Morty, mas super vale a pena. Eu recomendo para todo mundo. Community, ele é super engraçado, é super inteligente, é super sincero emocionalmente. Tem alguns episódios muito geniais. Você, por exemplo, quando eu comecei a assistir eu não sabia, mas foi a série que revelou o Donald Glover. Depois, como músico, ele virou o Childish Gambino, depois veio participar até do Star Wars, no Han Solo. E eu super recomendo Community para todo mundo que
gosta de comédia e gosta das maluquices do Dan Harmon. Carol, você falou que também já havia pensado nessa série, mas o Silas chegou primeiro. Quer falar alguma coisa, Carol? Eu ia dizer que se você não tá convencido por causa de Rick e Morty, você devia ficar convencido por causa do Donald Glover. Mas se você gosta de sitcom, cara, a Community é maravilhosa. Trata de assuntos muito pertinentes, de um jeito muito cômico, de fato. É uma daquelas séries que vai falar de racismo de um jeito que... é um jeito que eu gosto de expor as pessoas, por exemplo. Eu não gosto quando alguém chega e fala, fulano é isso. Eu gosto quando alguém chega e faz com que o fulano perceba que ele é aquilo sem ter que jogar na cara dele, sabe? E a série faz isso de um jeito muito bom. Então, se você gosta de sitcom, você vai com certeza gostar de Community. É muito boa. E eu tô viciada, assim. Carol, aproveita que você já tá falando, vai no embalo, fala você então, uma das suas coisas boas que você tem usufruído durante essa pandemia, além de máscara e álcool gel. Eu assisti recentemente uma série na Amazon e gostei muito mesmo. Eu acho que também se trata de assuntos que a gente precisa falar sobre. O nome é Little Fires Everywhere. Tem a Reese Witherspoon como protagonista, ela e a Kerry Washington, que eu não sei se vocês vão saber quem ela é de nome, assim. Ela é maravilhosa. Ela faz a Brunhilda no... Ela que faz a Brunhilda no Django Livre? Acho que é. Cara, é uma cidadezinha pequena, de interior, tipo, bem suburbana, né? Bem subúrbio, assim. E é uma cidade que se orgulha de ser uma das primeiras cidades a integrar brancos e pretos, né? Só que... é uma cidade americana, obviamente. Só que... será que realmente existe essa coisa da luta contra o racismo? Ou o racismo ainda está muito bem instalado nessa cidadezinha? E aí se tratam de duas famílias, principalmente. A família da Reese Witherspoon, que é aquela família rica, classe média, né? Típica americana, com baita de um casarão, que os filhos são exemplares, os pais foram os reis do baile, e chega a segunda família, que é uma mãe solteira e sua filha, que são duas pessoas pretas, né? São duas mulheres pretas, que não têm endereço fixo, que tipo, moram dentro do carro, basicamente, que precisavam alugar uma casa para ficar ali por um tempo. E aí desemboca a série toda. E Little Fires Everywhere significa, e isso não é spoiler, você vai ver isso na primeira cena, assim, do primeiro episódio, é que acontece um incêndio e o motivo do incêndio não é acidental. O bombeiro fala, não foi um acidente, porque tinham pequenos focos de fogo em todo canto. Então, foi proposital, alguém queimou este local de propósito. E aí a série começa. É muito boa. E assim, o jeito que as coisas se desenrolam, a história, a trama e a fotografia, sabe? Todo o jeito que... a série é muito boa, tipo, é um daqueles achados que você não esperava que saísse algo muito bom dali. É muito boa, recomendo muito pra vocês. Nós tivemos o Silas falando de uma série da Netflix, a Carol falando de uma da Amazon, e eu vou falar Você vai falar de uma da Record agora. Pois era, as novelas bíblicas da Record, não. Eu vou falar sobre uma série da HBO chamada Years and Years. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma série que foi uma dessas descobertas, né, muito sem querer. E num grupo de amigos, um deles indicou e falou, cara, assiste porque tem tudo a ver com o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E aí eu fiquei pensando, né, será que eu vou assistir uma série que vai mostrar o que estamos vivendo hoje, porque de desgraça já basta a realidade. Mas a série é super interessante, ela acompanha, ela começa em 2019 e ela vai contar a vida de uma família. Então são 4 irmãos, e ela vai contar a vida desses 4 irmãos
discutindo os anos que vão se passando, né, na Inglaterra, começa 2019, e isso se estende, né, ao longo da década de 20 praticamente inteira. O que é legal na série e o que me chamou muito a atenção é porque ela discute temas como questões políticas. Existem tensões políticas muito grandes entre Estados Unidos, Inglaterra, China, ameaças nucleares, resgatando alguns preceitos aí da Guerra Fria, só que os atores agora são outros, né, envolvidos nesse contexto. Fala muito sobre ativismo político, discute economia, porque existe um colapso econômico no mundo, então é como se a bolsa tivesse quebrado de novo, só que agora numa proporção muito maior, né, do que anteriormente, devido à globalização, e vai mostrando como essa família vai sobrevivendo em meio a tudo isso. Ela discute questões sobre preconceito, racismo, de uma forma muito intensa. Então você tem momentos que você se diverte com a família e tem momentos que você realmente ali fica preocupado com aquilo que está acontecendo ao redor de cada um deles. É uma série curta, tem 6 episódios, se eu não me engano são 6 episódios, e ela acaba te envolvendo de uma forma muito intensa, né? São episódios ali de aproximadamente 1 hora, e ela traz esses debates, né, muito, muito interessantes, com críticas e nomes, dando nomes, né, aos devidos envolvidos, né, como o Donald Trump, por exemplo. A única coisa que eu acho que é preciso, né, é conseguir enxergar essa série com esse olhar crítico, mas ela é muito boa, eu acho que vale muito a pena, né, para a gente conseguir entender muito do mundo que a gente vive hoje, e tem muita coisa que eu vi naquela série que não é difícil de acontecer. Então ainda ficou aquela coisa de, assim, um spoiler do futuro, né? Será que isso vai acontecer? Eu acho que é bem interessante. Foi uma das boas experiências que essa quarentena acabou me trazendo em termos de séries. Silas, além de série, filmes que você falou que tem assistido menos, que mais que você tem feito nessa quarentena, Silas? Eu tinha separado 2 outras coisas. Eu posso falar as 2 direto? Pode falar, Silas. Desde que você não me dê spoilers de uma delas, tudo bem. Não vou dar spoiler de maneira nenhuma, mas a primeira delas é o oposto de spoiler. A primeira delas é uma coisa que foi terminada no meio dos anos 90, quando eu nem pensava em ter barba, eu diria. Mas eu acho que eu estou usando a oportunidade de ficar mais tempo em casa para ler um negócio que eu tenho há anos e eu nunca li até o final, que é Sandman. A história em quadrinhos criada pelo Neil Gaiman, que foi um sucesso no começo dos anos 90, começou em 89, teve 70 edições e criou um monte de outros desenrolares no universo da DC Comics. Tem uma série hoje passando na televisão chamada Lucifer, que o personagem veio do Sandman, veio dessa saga do Sandman. E eu sempre fui muito fã do Neil Gaiman. Desde que eu leio coisas, eu sou muito fã do Neil Gaiman. Eu só não... E o Sandman é a obra mais quintessencial, eu diria, do Neil Gaiman. Muita gente hoje conhece o Neil Gaiman porque ele fez Belas Maldições, ele fez Deuses Americanos. Nem todo mundo lembra do que o Neil Gaiman escreveu, aquele filme bizarro do Beowulf, mas tem motivos pelo qual ninguém lembra disso. Só que ele também fez Coraline, muita gente deve conhecer o filme da Coraline, mas a coisa que tornou o Neil Gaiman conhecido e ganhou inúmeros prêmios é o Sandman. É uma história sobre, entre muitas aspas, o deus dos sonhos, porque ele não é um deus, ele é uma coisa ainda anterior a uma divindade. Ele é uma personificação antropomórfica de uma coisa que a humanidade precisa. Então a humanidade, a vida no universo, assim que começou a existir, criou 7 entidades que regem a existência. A morte, o destino, o sonho, o desejo e alguns outros.
E é uma série de fantasia e de horror bem cósmico, bem fora da caixa, bem psicodélico, bem cheio de reviravoltas bem malucas, mas é escrito com uma poesia e com um cuidado com mitologias, com um roteiro, com a ideia de narrativa mesmo, que é incomparável. Talvez seja uma das coisas em quadrinhos que eu mais goste na vida. E eu tô quase perto do final. Pela primeira vez eu tô chegando no final. Eu tenho os 4 volumes que lançaram. Aquele encadernadão? O encadernadão gigante. E eu nunca passei do segundo. Eu sempre lia, parava, esquecia e ia fazer outra coisa. Mas agora eu tô investindo, tô lendo. A outra coisa que eu recomendo, e essa eu vou falar menos porque eu ainda não avancei tanto, é que talvez na semana passada, estamos gravando isso perto do final de junho de 2020, foi lançado um jogo que você aí no futuro deve lembrar, deve conhecer. The Last of Us Parte 2. Eu imagino que muita gente que teve PlayStation 3 deve ter jogado o The Last of Us Parte 1. Foi 7 anos atrás que foi lançado ele. Que é um jogo pra mim é o melhor jogo que eu já joguei na vida. Ou no mínimo um top 3. Um jogo incrível, fantástico, inacreditável, assim, uma atenção a detalhes, uma narrativa impressionante, um dos finais de jogos que mais destrói você. Não, você chora, você não sabe se você chora, se você fica feliz, se você fica triste, você não sabe se aconteceu o que você queria que acontecesse, se não. É um jogo que mexe tanto com emoções, que é muito legal você ver que um jogo de videogame, ele consegue se elevar ao nível de arte, narrativa e emotiva nesse ponto. E agora eu tô jogando a parte 2, eu não posso falar absolutamente nada, porque o jogo começa forte, e eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Só também vou dizer que ele é um jogo divertido de jogar. A jogabilidade dele é muito legal. Ele é um jogo tenso, ele é um jogo eletrizante. E eu recomendo para todo mundo que tiver um PlayStation 4, ou você aí no futuro que tenha, não sei qual console ele vai poder jogar ele no futuro, provavelmente o PlayStation 5. E essas são as minhas recomendações. Carol, e você? Qual outras coisas bacanas que você tem aí ao seu redor para te acompanhar durante a quarentena? Ao meu redor, eu tô viciada numa coisa que não é nova, tá há muito tempo no YouTube, que chama Tiny Desk Concerts, que basicamente é eu nem pesquisei acho que o NPR Records é um escritório que tem alguma coisa a ver com música. Eu não sei se é uma gravadora, se é alguma outra coisa. NPR é National Public Radio nos Estados Unidos, é uma rádio pública nacional. Então é uma rádio pública nacional, eles têm um escritório, e no escritório mesmo ali, em um dos cubículos, eles convidam grandes artistas para fazer um pequeno show, um pocket show. Por isso que chama Tiny Desk, porque é literalmente em um cubículo. E eu tô viciada, cara. Eu assisto todos os dias, uns 3, assim, porque tem uns 20 minutos. Então, é bom a gente consumir música, né? E música de qualidade. Então, eu recomendo o Tiny Desk, é muito legal. É melhor que as lives aqui do Brasil, por exemplo? Depende. Aquela do cantor sertanejo que tava no cavalo foi a melhor live de todas as lives. Aquela foi boa. Aquela foi a live. Nem o cavalo aguentou. Não, foi a live mais curta da história, né? Foi muito boa. Mas é muito legal. Eu acho que não fizeram nenhum novo, né? Porque é literalmente dentro do escritório. Então, a galera assiste. Acho que não dá pra fazer ultimamente. Mas eles subiram hoje um da Alicia Keys, que tá fenomenal. E tem muito artista bom, cara. Jacob Collier é muito legal também.
O Coldplay fez um Tiny Desk Concert que eles levaram basicamente um coral. As músicas estão quase reconhecíveis, mas tá muito legal. Assim, tem muita coisa, tem muito artista bom. E eu queria recomendar um livro, agora que tá aqui, eu lembrei dele, inclusive é emprestado. Eu vou te devolver, amiga, um dia. Ele é muito bom, ele é da Companhia das Letras, chama O Gigante Enterrado. Ah, o do Ishiguro. Eu tentei ler esse livro, eu não consegui o livro, mas eu fui atrás dele. É muito bom, cara. É muito bom esse livro. Eu não vou falar de nada, porque eu acho que é mais surpreendente quando você começa a ler sem ter ideia do que se trata. Mas ele é muito surpreendente, o final dele é muito bonito. O Gigante Enterrado. Ele lembra um pouco de fantasia, mas a pegada é outra, não é uma história de aventura e fantasia e não sei o quê. Ele é quase que uma fábula, sabe? Porque ele tem uma história por trás, assim, ele tem uma mensagem por trás que é muito bonita. Então eu recomendo muito esse livro. Eu tenho aproveitado aqui, eu confesso que eu fiquei mais preguiçoso, tenho lido menos do que eu gostaria, mas eu consegui terminar de reler um livro do Neil Gaiman, já que o Silas comentou, o Good Omens, que ele escreveu junto com o Terry Pratchett. Fazia muito tempo, né, que eu tinha lido, e quando lançou a série na Amazon, eu falei, vou reler para depois assistir a série. E o livro, assim, é um deleite, né? Você se diverte. Para quem não sabe a história, o anticristo nasceu e estamos perto do Armagedon. E aí você se diverte, né, com um anjo e um demônio tentando colocar os seus interesses pessoais na Terra acima do Armagedon. E as confusões que eles criam a partir daí. É muito divertido. Eu dei várias gargalhadas ali lendo o livro novamente. E agora eu estou assistindo a série. E ela é muito fiel ao livro, né? Ela segue muito. Essa série é muito boa. Ela segue muito aquilo que o livro coloca. É bem divertido. Né? A forma como se discutem assuntos que muitas vezes são tabus, né? Falar de religião, brincar com temas, entre aspas, aí, sagrados e tal, e eles fazem isso de uma forma tão leve, tão divertida, que é muito legal. Então, tanto o livro quanto a série, eu acho que vale a pena vocês assistirem, né? Eu sou suspeito para falar do Neil Gaiman também, curto muito. O Sandman falta o último volume para mim aqui ainda. Eu ainda não consegui comprar esse volume encadernado, mas é uma obra-prima, né? Eu tenho aproveitado aqui, né, para maratonar tudo aquilo que fazia tempo que eu não conseguia, né? Então eu já maratonei O Senhor dos Anéis na versão estendida, que se não for na versão estendida nem começa. Assisti o Batman tudo outra vez, a trilogia do Christopher Nolan. Talvez eu possa homenagear o Schumacher e assistir, né, aqueles filmes bizarros que ele fez. Né, lembrando, a gente está gravando isso no dia em que a gente recebeu a notícia que o Joel Schumacher, grande diretor de Hollywood, faleceu. Ele tinha 80 anos e foi embora por causa do câncer que ele tinha. Ele é mais lembrado com alguma ressalva por dirigir o Batman Eternamente e o Batman e Robin dos anos 90, mas ele também dirigiu Um Dia de Fúria, Tigerland, Por um Fio, 8mm, 21... Qual é o número 21? 3, número 23. Com Jim Carrey. Isso. Número 23, Tempo de Matar. Dirigiu Garotos Perdidos. Garotos Perdidos. Foi um cara, às vezes a gente lembra só pelas coisas ruins que ele fez. Se você não sabe que Batman é esse, lembre do Batman Mamilos e você, né, já vai identificar rapidamente. Mas assim, Edu, pensa assim, tem gente de 20 anos que nasceu uns 3 anos depois que esses filmes saíram no cinema. Ok. Pra quem é da nossa geração. Vou até dizer, tem como você entortar e dizer que esses filmes são bons, porque eles são exatamente o que o diretor queria que fossem. Ele cumpriu a proposta dele, né? A gente não estava preparado para ver os Batmamilos. Então... E nós perdemos também recentemente, né, o Bilbo. O Ian Holm faleceu essa semana. Faleceu também. O nosso querido Bilbo Baggins finalmente, né, descansou
até o fim dos seus dias, né? Como diz no final de Senhor dos Anéis. Atravessou o mar e foi até os Portos Cinzentos. Exatamente, um descanso merecido, né, pro nosso querido Bilbo. Maratonei também Harry Potter, né? Os 8 filmes, né, do Harry Potter. E agora vou começar Star Wars, porque já que a quarentena vai longe, então vamos de Star Wars também. A minha questão é se eu assisto o episódio 9 de novo ou não. Essa vai ser a minha grande questão. Eu queria muito que o episódio 8 fosse o último. Acaba ali e é todo mundo feliz. Exatamente, ia ser muito bom. Falamos em coisas boas, mas a quarentena talvez tenha nos trazido algo de ruim, né? Alguma coisa que nós... Tipo, ficar preso em casa com medo de morrer. Por exemplo, né? É algo que pode ser uma dessas coisas ruins, né? Além desse medo de ficar em casa e morrer, o que mais, sei lá, de ruim essa quarentena está nos trazendo? Nós falamos o que estamos fazendo na quarentena de bom. O que você fez de ruim nessa quarentena, Silas? Muito bem. Como o assunto é coisas que a gente está tirando da cultura pop, trazendo para o meio da nossa vida para ajudar a melhorar a passagem de tempo durante essa quarentena, chegamos àquilo que nos arrependemos de trazer a nós mesmos. Ano passado, tido como um dos sinais do ano terrível que a gente teria em seguida, saiu um filme no cinema chamado Cats. É o prenúncio. É o prenúncio. É assim, Cats é um musical da Broadway dos anos 70, se eu não me engano, 80, não, acho que é anos 80, que fez muito sucesso e ninguém consegue dizer por que ele fez sucesso. Porque ele é um musical sobre gatos e não tem nada além disso. São gatos cantando sobre como eles são gatos e como eles são felizes. É bem literalmente isso, e pouquíssimo mais. Ninguém entende por que o musical fez sucesso, mas fez. E aí você tem o Tom Hopper, que é um diretor britânico que dirigiu o Discurso do Rei, e aí ele dirigiu Os Miseráveis. E como Os Miseráveis fez sucesso, apesar de escolhas profundamente questionáveis por parte do diretor, fez sucesso e todo mundo pensou, pô, o cara fez dinheirão com um musical. Vamos botar outro musical para ele fazer mais dinheirão também. E deram para um cara uma ideia, uma propriedade intelectual, faça um filme sobre o musical Cats, e o cara só teve as ideias mais erradas de como fazer isso. Vai na internet, assiste um trailer do Cats e imagina que é isso por 2 horas. Eu parei de ver o filme. Depois de 20 minutos. Eu e minha esposa estavam lá, no mínimo vai ser divertido. A gente sabe que vai ser ruim, a gente sabe que talvez a gente queira arrancar os nossos olhos, mas no mínimo vai ser divertido. Ele não é só ruim, ele não é só feito de uma maneira bizarra, apesar de entender que teve todo um exército de profissionais excelentes se esforçando muito para fazer o filme dar certo. Só tem decisão errada. E além disso, o filme é chato. O filme ele consegue ir de lugar nenhum para nenhum lugar. Deu 20 minutos, a gente não estava aguentando mais, a gente botou Community. E é isso. Eu sobrevivi a 20 minutos de Cats. E essa é uma das histórias de vitória que eu vou contar quando passar a pandemia. Vou contar para os meus netos, assim. Eu assisti 20 minutos de Cats, eu sobrevivi à pandemia de 2020. Foi mais fácil sobreviver à pandemia do que ao Cats. Para os meus netos eu também quero falar sobre como eu sobrevivi a certos governos. A Disney vai transmitir Hamilton, eu acho que vai ser... Você vai entrar em um acordo de paz com musicais. Não, eu gosto de musicais. Hamilton é o da independência dos Estados Unidos? Sim e não. Ele fala sobre... Eu acho que é um pouco... Ele se passa um pouco depois da independência dos Estados Unidos e vai falar sobre o cara que foi, se eu não me engano, o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, que eles chamam, que foi o Alexander Hamilton. E fala sobre e esse cara teve uma vida incrível, uma vida que terminou de uma maneira mais incrível ainda, que eu não vou contar o spoiler de 300 anos, mas não vou contar. E o legal é que o Hamilton ele
o elenco, ele é todo de latinos e negros e fazendo os personagens clássicos, lá os fundadores do país, dos Estados Unidos, e é todo em rap, é todo em hip hop musical. Mas, Carol, e você? Você tem alguma coisa que você questionou fortemente? Cara, tem um problema que depois que alguma coisa ganha um hype muito grande, se eu não assistir antes do hype, se eu não consumir antes do hype, eu tenho grandes probabilidades de não gostar. Então você é uma que... Você é a... Você tem que ser a hipster, você tem que ver antes de todo mundo, senão não gosta. Não é isso. É que eu chego com muita expectativa e geralmente... Entendi perfeitamente. Entendi perfeitamente, o monstro da expectativa. Isso, pra mim, aconteceu com aquele filme O Poço, do Netflix. Aconteceu comigo também um pouco. Eu vi grandes coisas, eu achei meio... Ok, tipo, tá bom. Não é um filme que eu faria questão de ter assistido, entendeu? Se eu soubesse. Mas qual foi a sua frustração, digamos assim? O que faltou? Ou tipo assim, é aquele filme superestimado mesmo? Eu acho que a mensagem é muito óbvia, sabe? Não é um filme que tem camadas que você vai assistir, Por exemplo, se eu assistir com mais nova, eu vou me divertir assistindo o filme, vou achar isso, tipo, muito, muito da hora. E etc. E aí depois, um pouco mais velho, eu vou começar a perceber outras mensagens, outras sutilezas. Ele não é um filme que tem camada, ele é um filme quase que... Eu também não sei se eu assistir de novo, se eu vou enxergar outros significados ali. E que não tem... Ele traz uma mensagem que teoricamente tem uma profundidade, é um problema muito sério da nossa sociedade, mas ele não trata essa mensagem de uma forma que revele de fato a sua profundidade. Eu não sei se eu vou poder falar um pouco dele aqui, talvez seja spoiler, então se você não assistiu o post e quer assistir... Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. É difícil você fazer um recorte da sociedade onde você escolhe apenas uma categoria de pessoas, entendeu? Para fazer parte desse estudo sociológico. E basicamente o poço é isso, eles pegam uma categoria de pessoas que são basicamente criminosos voluntários ali para participar do poço. E aí você vai ver todo mundo se estapeando, se batendo, não vai ter aquela ajuda mútua, você vai ficando cada vez mais maluco. E aí no final nada acontece feijoada. Eu achei que foi meio decepcionante assim nesse sentido. Eu tava esperando a trama ter um final diferente. Eu acho que gerou expectativa no final também durante seu desenvolvimento. Eu não sei, não achei ele completamente ruim, só achei ele ok, entendeu? Longe daquilo que todo mundo fala, né? Foi uma febre, né? Foi Eu fiquei, caraca, eu assisti uma crítica social aqui muito louca. No fim, não era lá todas essas coisas, né? Não, exatamente. Você tem algum, Edu? Alguma coisa que você viu e não gostou? Na verdade, como eu falei, eu tô bem preguiçoso para ler. E aí eu resolvi ler um livro do Bernard Cornwell, que é um dos escritores que eu gosto bastante. Né? Ele escreveu Bernard Cornwell, a trilogia do Arthur, né? Para mim, uma das melhores versões da história do Rei Arthur. Ele tem toda uma base histórica, né, para poder escrever os seus livros. É um cara muito bom. E eu fui ler um livro dele chamado Waterloo, a história de 4 dias, 3 exércitos e 3 batalhas, onde ele vai relatar a batalha de Waterloo, a batalha decisiva ali, contra as forças napoleônicas. E eu achei que ia ser uma história tipo a do Rei Arthur, né? Falei, nossa, vai ser aquela história, ou crônicas saxônicas, né, que te envolve, você devora o livro, e no fim das contas... Cara, eu achei muito fraco. A escrita é muito arrastada. Ele se baseia muito em documentos que os soldados escreveram. Então é uma coisa muito técnica. Para quem não tem um conhecimento militar, é um livro que se tornou tão enfadonho que eu cheguei perto da metade e eu desisti de ler. Porque eu não conseguia entender, às vezes, a linguagem que ele utilizava no livro. Nossa. Então é uma coisa muito técnica, muito chata, muito arrastada,
E ali eu falei, bom, é a minha primeira decepção com Bernard Cornwell, né? Não desmerece tudo que ele já fez, tudo que ele já leu, continua sendo um dos meus autores preferidos, mas realmente, para quem já está com preguiça de ler, pega um livro como esse, realmente me desanimou a continuar isso daí, né? A nossa equipe aqui hoje bateu esse papo, tentando mostrar para vocês algumas alternativas de como sobreviver à pandemia de uma forma inteligente, dentro da sua casa. Só saia se for extremamente necessário. Eu Exatamente. acho que é a grande mensagem que a gente tem para vocês, né? Continuarem se cuidando, porque é o fundamental para terminarmos a pandemia todos bem, né? Saudáveis e, sei lá, quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas olhar para trás e falar que legal, as dicas desses caras valeram para alguma coisa. Fiquem em casa, curtam bastante o que eu quero que vocês estejam curtindo, leiam, vejam filmes, joguem jogos. Refeições na mesa com as pessoas com quem você mora. Isso, passe tempo com quem você mora, lembre de ligar para as pessoas com quem você não mora, mas dê atenção para quem está sozinho nessa pandemia. Tem muita gente que ficou completamente isolada, então, e é um sofrimento muito grande para essas pessoas, então lembra de quem precisa, e é isso. Local Podcast.